E continuamos com a entrevista com a Kerily, falando tudo sobre lancheira escolar. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá e assiste para que você possa aprender a fazer a melhor lancheira para o seu filho. Vamos lá? Como que os pais eles podem organizar essa semana dos lanches para economizar tempo e garantir essa questão da variedade? E você de fato acha que é realmente necessário essa variedade muito grande de alimentos no decorrer da semana? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu falo que o final de semana é ótimo para a gente organizar toda a semana. E não é diferente com as lancheiras da escola. Então, separa ali um planner dos dias da semana, o que você tem disponível, o que você precisa comprar e o que você pode fazer. Congelar, as pessoas têm medo de congelar, Lari. Congelar é uma saída ótima. Vai perder a qualidade, perder nutriente. Não perde qualidade, não perde nutrientes. É muito melhor você mandar uma torta de legumes que ela já foi congelada do que um pacote de bolacha recheada. Então, vai acontecer de dia ou outro cair no ultraprocessados, mas está tudo bem, é eventualmente. Mas você planejando a semana, planejando os lanches. Então, na segunda-feira ele vai levar um pãozinho integral com queijo, uma fruta e água. O suco ou a água ou o leite que vai na hora desse lanchinho ajuda na hidratação da criança. Então, pode ser água. Pode ser aquela água aromatizada que a gente coloca uma fruta e deixa aromatizar. Pode ser um chazinho também. Descubra a temperatura que a criança mais gosta, coloca na garrafinha térmica. Na terça-feira vai levar uma tapioca com recheio de frango, ou um frango com requeijão, ou uma carne moída, ou um atum enlatado com requeijão para virar um patezinho, coloca na crepioca ou na tapioca. Pode ser um biscoito de polvilho, sempre sabendo ler a lista de ingredientes. Quando a gente tem que cair num alimento industrializado, a gente tem que saber ler a lista de ingredientes. Saber que na lista de ingredientes é em ordem decrescente. Que os primeiros ingredientes, nós temos um vídeo no Nutrivida, bem lá no comecinho, falando especificamente só sobre isso. Como ler o rótulo, como que você pode interpretar melhor esse rótulo e saber o que pode estar ali ou não. É bem bacana. Eu falo assim, se o primeiro, segundo ingrediente for ali açúcar, já fuja dele. Ele já tem uma grande quantidade de açúcar, né? Quando a gente faz a opção de trocar a farinha refinada, a farinha branca, a farinha de trigo branca pela farinha integral, a gente precisa saber ler os ingredientes e ver ali que se o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é farinha branca, não é farinha integral. Então, tem mais farinha branca do que farinha integral. Então, a gente precisa saber o que tem dentro do produto, saber o que vai comprar para a criança, até mesmo na padaria que não tem esse rótulo, né, com a lista de ingredientes, e montar o seu planejamento, o que está disponível para você. Um bolinho que você faz no final de semana, que guarda ali 2 pedacinhos para 2 dias na semana. Pode congelar também, não tenham medo do congelamento. Pode tirar um dia antes para mandar no outro dia de manhã. Pode tirar de manhã para mandar à tarde. Não tenham medo de congelar. Tenham mais medo de colocar na lancheira somente produtos ultraprocessados, aqueles suquinhos de caixinha que não tem nada de suco, que fala ali que tem 10% de fruta, mas você abre o suco, água com corante, aromatizante e muito açúcar. Então, tenham medo de mandar isso na lancheira da criança e não medo de mandar algum alimento que foi congelado. E tem algo que a gente possa fazer para manter esse lanche conservado ali durante o período que a criança vai esperar? Porque não é muito tempo, né, Kerily? Porque a gente leva a criança às 7 da manhã ou 1h da tarde na escola e mais ou menos 1h30, 2 horas depois eles vão comer. Então, em geral, qual seria a precaução? O que a gente pode fazer aí para evitar que estrague esse lanche que está dentro da lancheira? Pode ser em potes herméticos, em potes de inox, em potes que mantêm a temperatura, dependendo da temperatura que você vai mandar o alimento. Então, os sucos, os chás, a água, pode mandar na garrafinha térmica. Sempre observando que se a criança ela prefere a garrafa que tem biquinho, em formato de copo ou de canudinho, o que vai melhorar? Facilita para a criança na hora do lanchinho. Facilita para ela, para você entender o que melhora o consumo dela.
É melhor levar o suquinho numa garrafinha com canudinho, ela vai tomar mais? Ela vai tomar mais água se a garrafinha dela for de biquinho? Então observe isso, observe a temperatura que a criança mais gosta e coloque em potes térmicos para manter essa temperatura, para manter crocância, às vezes até mesmo envolver num filme, colocar em potes mesmo de plástico, mantém a crocância do alimento, porque as crianças elas costumam gostar muito de alimentos crocantes. Faz barulhinho, né? Faz barulhinho, é sequinho, né? Tem crianças que não gostam muito do pastoso, do que meleca, gosta mais do sequinho. Então, busque as melhores opções, aqui estão ao alcance também de cada família, e para manter sempre a qualidade do alimento, mas em geral os potinhos térmicos dão super certo, a comida não vai estragar e vai dar tudo certo. Tá, e com relação, eu acho que sim, você trouxe um pouquinho já essa visão do ultraprocessado, né? Como os biscoitos, os salgadinhos, mas existe alguma substituição hoje que, Larissa, eu preciso comprar pronto. Eu não tenho condições de preparar. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade na cozinha, não tenho tempo, estou disponível a comprar. Quais seriam as melhores escolhas se eu for buscar coisas prontas? Ou não chego a dizer industrializada, mas em geral, vou buscar. Quais seriam as melhores escolhas para isso? Eu falo assim que nasce uma mãe, tem que nascer uma cozinheira. E a gente tem que ir aprendendo. Buscar esse conhecimento e também acontecem os imprevistos, né? É melhor o produto feito em casa? Sim. É melhor aquele alimento natural, aquele bolinho caseiro do que aquele bolinho de prateleira, porque os produtos que estão na prateleira, eles têm um prazo de validade muito maior do que os produtos que você faz em casa, os alimentos que a gente faz em casa, né? Eu costumo separar em produtos o que a gente compra, o que é industrializado, o que é ultraprocessado, e alimentos o que a gente tem em casa, o que a gente faz com alimentos naturais. Mas acontece de não poder, não conseguir ter o planejamento para aquela semana ali, não gostar de fazer, não conseguir terceirizar dentro de casa mesmo, né? Uma funcionária que consiga fazer. Eu falo que as melhores opções são nas padarias. Aquele alimento que fazem, o pão que fazem, as bolachinhas e que sai muito rapidamente. Então, normalmente, todos os dias na padaria é feito bolachinha, é feito pão. Lógico, caseiro, né? Tem conservante? Tem, mas é uma menor quantidade. Lembre-se sempre que o prazo de validade é muito menor, né, de um pão francês, de um pão caseiro ali da padaria, do que o pão do mercado que tem aquela vida útil de prateleira de 6 meses. Tem algumas bolachinhas que tem aromatizantes, mas a concentração, a quantidade é muito menor do que os pacotes de bolachas ultraprocessados. Sim. Que só tem conservantes, só tem aromatizantes artificiais. Então, eu falo que os produtos da padaria, que saem bastante, são melhores opções do que os ultraprocessados de pacote, com aquela vida de prateleira muito grande e aquela lista de ingredientes muito grande. Então, a gente consegue sim colocar um salgado assado, as bolachinhas que vende na padaria, o pãozinho, colocar um presunto, mussarela ou um ovinho mexido também. Ótimas escolhas. Inclusive, é possível comprar esses alimentos na padaria e congelar. Sim. Para você ir tirando, porque aí você aumenta o prazo de validade, porque se você deixar ele fora da geladeira, do freezer, ele vai estragar rapidamente e você evita de ter que ir todos os dias lá comprar. Você compra, congela e vai tirando gradativamente conforme a necessidade. E para as crianças com restrição alimentar, eu sei que você já trabalha especificamente com esse grupo, né? Hoje você tem atuado fortemente nesse grupo de crianças em que são mais seletivas, que são intolerantes à lactose, ao glúten, são alérgicas a alguns alimentos. Como adaptar esse lanche de forma prática? Depende do objetivo. O que você quer, com que você quer enriquecer a alimentação da criança. Então, quer enriquecer com fibras? Pode adicionar psyllium. Psyllium são fibras insolúveis que não têm sabor, que pode ir no recheio ali de um pãozinho, de um patezinho. Pode adicionar as crianças que consomem iogurte com granola, pode adicionar também sementes, semente de chia, pode fazer
A chia com o suquinho preferido da criança, ela vai virar uma geleinha, essa geleinha pode passar no pão. São maneiras de enriquecer a alimentação, esse pequeno lanche da criança, mas lembrando sempre que nada de esconder um alimento dentro do outro. A criança achar, você pode perder até aquele alimento conforto, aquele alimento de segurança, aquele alimento que a criança gosta. Então aquela criança que come tortas de legumes, mas tira o cheiro verde, se você coloca o cheiro verde na torta, você pode perder a torta de legumes. Você pode perder todos os legumes ali que tem naquela torta. Então tem que ter um pouco de cautela, sempre estabelecendo o consumo em casa antes de mandar uma surpresa para a escola. Porque elas percebem. Elas percebem. Elas não encontram o chinelo, mas elas encontram o cheiro verde Encontram em e qualquer tiram, lugar. ou recusam o alimento, o que é pior. Exatamente, daí o impacto é muito maior, né? A gente falou sobre isso, mas eu queria que você trouxesse mais o impacto de envolver a criança nesse processo de escolha e de preparo desse lanche. Isso é muito importante. Isso é de uma eficiência, de uma valiosidade muito grande. Envolver a criança durante a preparação da lancheira. E dar duas opções para ela escolher o que ela quer levar, se ela quer levar o pãozinho ou a torta, se ela quer levar o biscoitinho caseiro ou a bolachinha ou o bolinho. Então dá ali duas opções para a criança, para ela ajudar ela a montar a lancheira dela, né, e mostrar para ela o que tem na lancheira, ensinar ela a consumir os alimentos, para não fazer bagunça, já mandar a frutinha cortadinha, explicar para ela tudo isso. Isso se chama educação nutricional, isso começa ali dentro de em casa mesmo. E montando essa lancheira, a criança participando, faz com que ela se aproxime dos alimentos, ela não tenha a surpresa de abrir a lancheira, não ter o que ela quer comer, ou não ter o que ela não come nem em casa, e a lancheira voltar para trás. E lembrar também, né, Kelly, que não adianta também a gente achar que vai chamar a criança para montar isso, não vai dar trabalho. Vai dar trabalho e se você fica irritada com esse processo, você piora o processo de aprendizado e de educação nutricional. Então, trazer a criança para preparar essa lancheira com um tempo de antecedência em que você esteja tranquila, eu também acho que faz muita diferença. Então, por exemplo, lá em casa a gente tem o costume de preparar a lancheira. Hoje as meninas já preparam sozinhas, elas já sabem. Mas a gente preparava um dia antes para a escola de manhã. Porque quando eu deixava para preparar um pouquinho antes de ir para a escola, era um caos. Era uma loucura. Então, acho que é muito importante também ter isso em mente. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. A criança vai derrubar no chão, a criança vai colocar errado e a gente precisa ter essa paciência. Vai fazer mais no processo. lentamente do que a gente faz. Exatamente. Mas é essencial. É como ajudar a criança na tarefa de casa. Você tem que ter paciência. Ela vai demorar para escrever, para fazer a letra. É um aprendizado. Tudo faz parte do aprendizado da criança. E faz toda a diferença, Sim. né? Esse processo de trazer elas para participar dessa interação, dessa montagem, configuração da lancheira. Fala um pouquinho sobre a alimentação escolar e o lanche que pode ser comprado nas escolas, principalmente nas escolas privadas, mas que também hoje nas escolas públicas a gente tem à disposição. Dessa diferença do que normalmente os pais vão encontrar. Mesmo sendo comida o que a escola oferece, né, arroz, feijão, a carne, o frango, a salada, mesmo sendo comida, ainda assim é considerado um pequeno lanche. Não é considerado uma refeição principal, como café da manhã, almoço e jantar, que normalmente é feito dentro de casa. E a gente precisa preservar isso, preservar essa alimentação em âmbito domiciliar, junto com a família. Então é um pequeno lanche. Por isso que ele é servido também para uma outra pessoa, um pouca quantidade, porque ele também não deve atrapalhar as outras refeições que tem que ser feitas em casa. Então, essa história de que a criança vai à tarde, a gente chamava de merenda escolar, né? Vai comer muito e chegando em casa não vai jantar ou não vai almoçar. Isso não pode acontecer. A família ela pode solicitar na escola o que está sendo servido ou quanto a criança está comendo, o que está sendo vendido na cantina, mas geralmente essa alimentação fornecida pela escola é uma alimentação balanceada. Então tem o arroz, tem o feijão, tem o franguinho, tem a salada,
ou tem uma fruta. Então é uma alimentação balanceada, assim como deve ser a alimentação que é mandada na lancheira de casa. Hoje já tem mudado bastante Tem, isso, ainda né? bem que tem. Tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, as escolhas por alimentos mais saudáveis têm acontecido, isso é muito bom. Eu falo que é um ganho que a gente está tendo aí nesse âmbito escolar. Não pode refrigerante, salsichas, né, os embutidos, salgadinhos fritos. Então, é fornecido pela escola, é fornecido pela cantina, tem que ser uma alimentação balanceada, tem que ser uma alimentação nutritiva para ajudar no desempenho escolar. Ótimo. E alguma dica prática aqui, nós estamos chegando no nossos finalmente, para transformar a lancheira escolar em algo saudável, prático e gostoso? A praticidade durante a semana, ela vai vir quando você começar a programar no final de semana. Fazer o seu planejamento de todas as refeições, você vai ver o quanto isso vai ser prático. Então, planeja o que vai ter, planeja o que vai precisar comprar, planeja o que vai precisar fazer, o que vai congelar. E ter disponível para colocar ali na lancheira. Pode mudar? Pode acontecer algum imprevisto, precisar comprar? Pode. Mas agora você já sabe aonde ir comprar e o que comprar. Então, precisa sim ser prático, porque a correria, né, do dia a dia, então precisa ser uma lancheira prática. Você precisa ter paciência para ensinar a criança e também para dar autonomia para essa criança escolher o que ela quer e de maneira assertiva. Educação nutricional também inclui isso, você dar autonomia para a criança escolher, saber como que ela vai comer, o que ela precisa comer. A criança, ela não entende assim o que é saudável. Ela come o que ela gosta, o paladar da criança come o que ela gosta. Por isso que as crianças gostam tanto dos produtos ultraprocessados, que sempre têm o mesmo sabor e não mudam. Mas é necessário estabelecer esse consumo em casa, fazer esse planejamento, preparar uma alimentação gostosa que caia no agrado das crianças. Eu já ouvi você falando, eu falo a mesma coisa. A criança não vai no mercado e compra nada. Sim. Então, se ela está fazendo uma escolha ruim dentro de casa, porque em casa tem algo que não é bom. Ah, porque não é pela criança. Eu comprei porque quem come sou eu. Então, se você está comendo, a criança entende que aquilo também é saudável. Aquilo pode ser consumido. Então, as escolhas da criança vão muito andam junto com a escolha da família. Como você disse, nas alergias, nas intolerâncias, a família molda a alimentação em torno da criança. E eu acho que é importante a gente buscar cada dia mais isso, né? E é isso que a gente vem buscando com o programa Nutrivida, é trazer esse conhecimento sobre realmente como a gente pode trazer uma alimentação saudável para dentro de casa de forma prática, sem ter altos custos, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas é muito caro comer saudável. Mais caro ainda é comprar medicamento, mais caro ainda é ter que cuidar da saúde quando a gente estiver doente. Então, muito importante a gente fazer boas escolhas e desde pequeno para os nossos pequenos, porque vai trazer uma vida adulta muito mais saudável. Eu gostaria de te agradecer, foi extremamente esclarecedor. Eu acredito que agora fique muito mais fácil para você, mamãe, montar essa lancheira de forma mais assertiva e que seus filhos consigam, de fato, comer aquilo que você está mandando, né, dentro da lancheira de forma saudável, prática, gostosa, sabendo que vai sim existir exceções e que tá tudo bem. A gente não é perfeito todos os dias, a gente nem precisa ser perfeito todos os dias. As crianças precisam saber que pode existir exceções. Exato. E que exceções são exceções, e não são, estão ali na rotina. Saudáveis Sim. estarem dentro desse processo, Sim. porque elas estão inseridas numa sociedade que consome alguns outros alimentos, né? Então, acho que é muito interessante você prestar atenção em cada detalhe desse vídeo, anotar, assiste, se você ficou com alguma dúvida, volta no começo, assiste tudo de novo, cata um caderninho, papel e caneta, anota tudo e monta uma lancheira saudável para o teu filho que você não vai se arrepender. Muito obrigada. Obrigada. Eu fico muito feliz sempre em te receber aqui. Eu também fico muito feliz em dar essas dicas e essas orientações para as mães melhorarem a alimentação da criança. E fala onde que a gente consegue te encontrar hoje. Você trabalha, eu sei que você tem um trabalho voltado para o consultório, mas você também faz um trabalho incrível no Instagram, trazendo conteúdo gratuito todos os dias
dias ali. Inclusive, nós estamos numa semana de lancheiras, que todo dia eu coloco vídeos sobre lancheiras, sobre alimentação escolar. Tem várias dicas, várias orientações essa semana lá, que é o kerili.nutriinfantil. Perfeito. Então você já sabe onde encontrá-la. Por lá você consegue também contactá-la, buscar, por exemplo, atendimento no consultório, né? Saber onde você atende. Tem um link na bio que você pode entrar em contato para receber informações sobre consultas, programas alimentares, né? Que inclui várias consultas. Com um preço especial também. Inclusive a Kerili atende não só presencial como online também, que facilita as mamães que não são aqui de Dourados. Facilitam muito estarem elas. Aí recebendo até mesmo as que trabalham o dia todo. Exato. E gostam de marcar depois do horário das 6. A gente e às vezes está em casa, ali, né? Às vezes está em casa com os filhos e aí facilita muito esse processo. Facilita também quando está com um cuidador, que aí o cuidador também participa, né? Recebe as orientações também. Então, muito obrigada. Eu espero te ver mais vezes por aqui. Adoro te receber aqui. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Curtam, compartilhem. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Diga para nós o que você precisa saber mais sobre a alimentação das crianças. Um beijo e até mais.